E seja muito bem-vindo novamente a mais um resumo de Reis, a Emboscada. Um episódio cheio de emoções e reviravoltas. Mas antes de seguir, que tal deixar o seu like e se inscrever no canal? Feito isso, vamos de resumo. O episódio começa com Maca se impondo e exigindo que Asa volte para casa, mas Asa diz não, que não quer. Então Maca sorri, falsamente, claro, e diz: "Meu filho, vem com a mamãe." Ele é resiliente e diz não. Tafati diz a Maaka que ele passará um tempinho com ela, depois ele voltará, que não precisa se preocupar. Maaka, ignorando Tafati, pergunta ao menino se isso é mesmo o que ele quer. Ele não responde nada, e Maaka, sentindo-se com um orgulho ferido, dá permissão ao neto para ir, que é quando o menino sorri e abraça Maaka, agradecendo. Quando Asa vai dar um abraço em Ana, Tafati vai dizer que ele é a cara de Isabel, mãe dele, mas é interrompida por Maaka, que diz para ela não ousar falar da filha na presença dela. Uma tensão surge e Tafati termina a palavra Isabel com um olhar desafiador a Maaka e ainda completa dizendo que o nome dela merece ser falado sim. Maaka diz que Isabel foi a pior coisa que aconteceu na vida de Abias e Tafati rebate, dizendo que ela lhe deu Asa. Quando Maaka pede desculpas a Asa, diz que ela conheceu a mãe dele, enquanto ele não, e a verdade precisava ser dita. E Asa interrompe a Maaka dizendo a sua verdade, deixando Maaka um tanto surpresa. Quando Asa e Tafati saem, Maaka diz a Ana para nunca mais fazer isso, que ela, Ana, pode ser a rainha, mas Maaka é a rainha mãe e é ela quem manda em Asa. Na cena seguinte, no acampamento do exército do rei Abias, ao receber a mensagem, Abias fica apenas calado. Jeus chega e Abias pede que ele chame Azarias. Jeus, desconfiado, pergunta ao rei se está tudo bem em Jerusalém, e diz que melhor impossível. Em Jerusalém, Asa, saindo com Tafati, se encontram com Bazemate, que diz a ela que encontrou o Ábida e deixa Asa animado, e diz que queria muito falar com ele. Bazemate os apressa para sair, pois Ábida a está esperando. Quando eles saem, Maaka os observa e fica desconfiada e resolve segui-los. Em Tisbe, Onri ouve a conversa de Efá e seu pai. Eles discutem, pois ela não quer se casar, mas ela já está prometida. Onri se sente triste e desanimado, como se tivesse perdido uma batalha, pois ele realmente estava interessado em Efá. Onri escuta Esaú dizer que não o quer mais em sua casa, o deixando mais triste ainda. Quando Elias chega, começam a conversar, e percebendo que Onri não está bem, Elias dá a sugestão a Onri para pedir a Deus para ajudá-lo. Onri diz que tem a impressão que Deus já o abandonou há muito tempo e pergunta a Elias se ele já não se sentiu assim quando Deus tirou os pais dele. Elias diz que não. Quando Onri diz que Elias é um garoto diferente, Elias apenas diz que ele não é diferente. Ele usa apenas a razão. As pessoas morrem, coisas ruins acontecem, e diz que não entende essa mania que as pessoas têm de culpar a Deus por tudo, quando são elas que não se importam com ele. Quando Esaú sai do quarto, agradece a Onri tudo o que fez por eles. Onri pede desculpa por tudo e principalmente por se aproximar de Efá, reconhecendo seu erro, e agradece por tê-lo recebido em sua casa durante aqueles dias. Esaú dá o conselho de Onri para ir à guerra, pois ele queria muito um filho para lutar pela nação. Onri diz que ele tem razão, se despede de Elias e sai. Quando Onri está saindo, Efá corre para se despedir dele e diz a ele para não desistir dela. Em Jerusalém, Bazemate, Tafati e Asa se encontram com Ábida e Maaka continua o seguindo. No acampamento do rei Abias, Azarias chega para conversar com ele. Abias agradece pela dádiva que Deus deu a ele com Ana. Azarias diz que Deus quer fazer muito mais por ele. Basta apenas Abias buscá-lo.
Só que Abias diz que não se sente digno dele, pois sempre serviu a Aserá. Azarias diz a Abias que sempre temos uma escolha. Deus não é como esses outros que os chamam de deuses. Então ele cita Deuteronômio 4:7. Que nação há tão grande que tenham deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, Azarias ainda diz que são a única nação que tem um Deus que deseja se aproximar de seu povo. No meio da conversa, Abias pede que Azarias mude de assunto. Quer falar sobre o discurso que ele terá que fazer diante de Jeroboão e quer a opinião dele a respeito. Na cena seguinte, Ábida, Tafate, Bazemate e Asa chegam a um túmulo, local escolhido por Ábida, e começa a conversar com todos. Trazem à memória acontecimentos que tiveram por lá. Ábida diz a Tafate que, como sua família começou ali, quis seguir o exemplo dela. Quem sabe a família dele começasse ali também. No acampamento do exército do rei Abias, Jeús e seus homens falam da estratégia para irem até Jeroboão. Pede informações dos olheiros, pois eles demoram a dar informações. Diante disso, Jucal e Ben-Simei vão atrás dele. Na cena seguinte, Ábida entrega uns papiros, que é a palavra de Deus, a Elias. Ele diz que quer entregar a alguém que sabe que vai cuidar, para que outras pessoas possam ler e ter suas vidas mudadas, assim como ele teve. Então, precisa deixar os papiros seguros. Então ele diz que precisa ir embora para Edom, pois tem que pedir perdão para algumas pessoas. Bazemate pergunta sobre ela a Ábida, pois ela quer estar junto com ele. Ele pergunta se ela iria para Edom com ele, e ela diz que sim, para todo lugar que ele for. Nesse momento, Maaca chega e chama Ábida de traidor. Está furiosa e toma os papiros. Acusa Tafate de levar Asa para um túmulo sujo e se juntar a um traidor. Asa, em um tom desafiador, diz a Maaca que ele quis ir, mas ela o manda ficar quieto. Quando Bazemate se aproxima de Maaca e diz que ela não pode fazer isso, Maaca lhe desfere um tapa na cara. A rainha mãe se aproxima de Ábida, diz para ele voltar para Edom, pois em Jerusalém ele não é mais bem-vindo. Pega Asa à força e o leva embora. Na cena seguinte, Jucal e Ben-Simei vão até o local onde era para os olheiros estarem, mas encontram um deles sem vida, e em estado de alerta, eles saem para procurar pelo restante. No local do acampamento de Jeroboão, Abias vai e começa a fazer um discurso diante dele. Jeroboão sorri e diz que o deixe pensar que está por cima. Jeús pergunta o que Abias está fazendo. Ele diz que quer dar uma chance para o exército de Jeroboão voltar atrás. Então começa o discurso, descrito em 2 Crônicas 13:5. Jeroboão diz a Abias que Deus rasgou Israel da descendência de Davi por causa de Salomão, e ri de Abias, junto com seus soldados. Com todos ao lado de Abias preocupados, ele não se deixa intimidar e continua o seu discurso, descrito em 2 Crônicas 13, do 6 ao 7. Durante o discurso, Jeroboão dá a ordem aos seus homens para avançarem. Ainda durante o discurso em Jerusalém, enquanto os sacerdotes queimam holocaustos, incensos e colocam os pães da proposição sobre a mesa, há uma invasão, onde todos são presos. E Baal-Natan sorri imensamente com a captura dos levitas. Quando Abias termina seu discurso, os homens de Jeroboão avançam. Enquanto é narrado o texto de 1 Reis 15:4, as cenas se seguem com Asa preso em seu quarto, chorando, os levitas sendo levados cativos e Maaca e Metabel queimando os papiros que pegou, quando Ábida os deu a Asa. O episódio termina com Abias e seus homens avistando os homens de Jeroboão avançando por todos os lados, os deixando surpresos. Jeús diz que eles têm o dobro de homens e estão enrolados. E agora, o que será dessa batalha? Isaã, será que está realmente morto? Não percam os próximos resumos. Obrigada por assistirem, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, diz pra nós o que você está achando da 12ª temporada de Reis e o que espera para os próximos capítulos. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer para trazer mais e melhores resumos pra você. Até a próxima e tchau!